sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar. E hoje, Carol, você tá sentindo um cheiro de New York? Sim. Ai, porque a nossa convidada é muito internacional. A gente tá, né, amiga? Segundo. Veio quem? A da Fê Califórnia? Isso. E agora Nova York. Não, a gente tá demais. É isso mesmo, temos uma convidada super especial. A Carol vai apresentá-la, mas antes disso eu quero falar dos nossos patrocinadores. Então, Criarte VIP, o nosso muito obrigada. Você quer brindar, né? Quando ela pega a caneca é porque ela quer brindar, gente. Então, um brinde à Criarte VIP, que carinhosamente nos cede a caneca e presenteia também o nosso convidado. Então, Criarte VIP, trabalho de qualidade para o seu negócio aí, não tem melhor. E temos hoje também um novo patrocinador, Copenhague Parada Pinto 344. E hoje a Copenhague nos presenteou. Olha isso, gente. Não, se você ainda não conhece a Inhabenta, e essa daqui é para medida certa, ó, é Inhabenta da Lingato. A Lingato é uma linha infantil. Então, para criança, olha isso, Cá, na medida certa. E mais do que bonita, ela é boa, Cá. Você falou que eu não podia comer, mas vou fazer assim. Enquanto eu Limpa como, a boca, eu a apresento. Carol apresenta a nossa convidada de hoje, ó. Copenhague, muito obrigada. Hoje a gente tem uma convidada internacional, como a gente falou. E a gente já trabalhou juntas, né, Si? Há muito tempo atrás a gente trabalhou juntas. E eu, particularmente, coloquei aqui que a gente se distanciou um pouco. A Cibele já era amiga dela, é amiga, né, ainda. E sabe o que nos uniu, gente? Que une muitas pessoas? A maternidade. A gente começou a se falar porque ela virou mãe também. Hoje ela não mora mais no Brasil, ela mora em Nova York, como a gente falou, e ela vem apresentar também como é ser professor lá em Nova York, porque tem um método muito legal que eu acho que muitos educadores que nos assistem já devem ter ouvido falar, que é Montessori. Então, ela é pós-graduada na AMS, ela fez uma credencial para trabalhar com Montessori lá em Nova York. E pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Olha que bacana isso, ela vai explicar mais pra gente. E ela também é mestra, né, Si? É isso mesmo, mestra em educação. E quem veio hoje é a Ana Paula, seja bem-vinda! Obrigada, menina. Muito obrigada por me receber. Estou muito feliz de estar aqui. Bem-vinda, Ana. A Ana começou a trabalhar comigo há um tempo atrás e aos poucos a gente foi se tornando amigas. E hoje a gente é amiga, confidente. E o mais bacana da nossa relação é que ela mora muito longe e a gente não perdeu essa conexão que a gente estabeleceu. Estreitou, né? Quando eu fui morar fora, foi algo que conectou mais ainda, assim. Lembro das nossas conversas durante o carro, você fazendo seus trajetos, era o nosso horáriozinho ali de conversar. Estreitou bastante, mesmo estando longe, né? Faz 10 anos já. Olha isso, Ana, 10 anos. 10 anos que nesses 10 anos muitas coisas mudaram. E você então se tornou especialista em Maria Montessori. Conta pra gente, como é que foi toda essa sua formação? Eu fui para os Estados Unidos para aprender inglês, então eu fiquei lá uns 2 anos dedicando somente para o inglês. E aí depois que eu fiquei apta a poder trabalhar na área, eu resolvi fazer um curso que fosse voltado para a minha área. Então, eu já tinha pedagogia aqui no Brasil, já tinha uma pós em educação infantil, e eu queria muito entrar no mercado na área de educação lá. Então, eu fui fazer Montessori. Para chegar no Montessori, eu dei muitas pesquisas, né? A gente trocava muito figurinha nessa época, eu queria muito fazer algo voltado para Régio, mas não achei nada que encaixasse dentro do meu schedule. E aí, eu resolvi fazer o curso de Montessori, porque o inglês que eu tinha naquele momento me habilitava a fazer esse curso. Fiz por 1 ano, tem a opção de fazer em 2. Aqui no Brasil é como se fosse uma pós-graduação. Fiz em 1 ano, e aí logo depois eu entrei no mestrado, fiz o mestrado e depois quis dar uma continuidade, porque a primeira formação em Montessori eu fiz de 3 a 6 anos, e depois eu quis dar continuidade, aí eu fiz para crianças de 0 a 3. Então, foi essa meio que a trajetória. Mas fiz alguns cursos ali voltados para desenvolvimento de ambientes, que você nunca para de estudar, né? Quando você está na área da educação, é uma coisa que eu acho muito importante, é continuar se reciclando e entendendo o que o mercado está pedindo. E lá é muito forte o Montessori, por isso que também foi uma escolha de ir para esse caminho. E me apaixonei, não adianta eu falar que não. Eu me apaixonei muito pela metodologia. Ai, que bom. Eu acho que antes da gente saber esse Delícia. tema Hoje o papo específico, promete, hein, Cá? porque eu gosto disso, você também, né? Você vê muita diferença entre a educação, né, estrangeira e a nossa educação aqui no Brasil?
tem muitas diferenças, assim, quando você pensa na educação infantil, que é o que eu trabalho lá e é onde eu foquei, o Brasil tem algumas vantagens, mas o público lá, eu acho que tem algumas vantagens para o educador. Então, existe a diferença no sentido de ser professora lá, e existe a diferença no sentido de ser aluno lá. Uma criança de 2 anos, por exemplo, é quando ela começa normalmente a trajetória dela escolar. Falo do estado de Nova York, porque lá é um pouco diferente a forma como é organizada as leis para a educação. Então, no estado de Nova York, com 2 a 3 anos é o tempo em que a criança começa numa escola. Então, é um pouco diferente. Você fica um tempo ali nos cuidados, são voltados muito para dentro de casa, uma babá. Então, isso para percepção de um aluno. Para educador, eu acho que lá a gente tem um pouco mais de autonomia. O professor, ele é uma ferramenta que tem voz um pouco maior do que o que a gente tem aqui na estrutura Brasil, porque existem as legislações, existe toda uma questão de ambiente também, da percepção do educador aqui é um pouco diferente. Eu acho que na minha experiência, eu tive mais trabalhos em equipe, mais troca, é um pouco diferente, assim, o ambiente de trabalho, ele favorece mais para mim como educadora lá do que as experiências que eu tive como educadora aqui. Mas eu acho que tudo é uma bagagem, tudo que eu vivi aqui foi muito importante para mim, para eu conseguir estar lá num ambiente que é diferente, né? Porque eu fui como imigrante, então para eles eu não era uma americana ensinando, eu era uma brasileira ensinando crianças em inglês. Então eu precisei ter a minha bagagem aqui do Brasil para poder mostrar que eu tinha o que apresentar. Então eu acho que é diferente, sim. Tem um aspecto diferente em lecionar lá. Ô, Ana, se a gente pudesse resumir um pouquinho o que é o método de Montessori, não é fácil, né? Mas, a grosso modo, assim, um resumo do resumo, dá pra... Posso dizer que não é a cama Montessori que todo mundo Adoro. Não se resume não a cama, resume né, a Ana? cama. A cama, na realidade, não foi criada por ela. Maria Montessori foi uma figura muito importante. Ela era uma médica, tentar dar uma resumida, assim, ela era uma médica, e ela foi colocada para trabalhar com crianças especiais, atípicas, e essas crianças eram vistas na época pela sociedade como crianças que não aprendiam. Tô resumindo, tá, gente? Assim, todo um contexto da época. E ela falou, ela aceitou o desafio e ela começou a estudar e usar a ciência para poder provar que aquelas crianças eram capazes de aprender. Então, ela criou materiais e criou toda uma metodologia para se ensinar a ciência, tudo que se envolve nos conhecimentos que nós temos como sociedade, que nós já sintetizamos como sociedade. Então, matemática, língua, ciência, história, tudo isso em materiais. Então, ela entendeu, com muito estudo, e baseando-se em vários estudos que estavam acontecendo na época em outros lugares do mundo, assim, ela era uma estudiosa, assim, uma mulher muito ativista. A história dela é incrível, de como ela conseguiu entrar na faculdade e ser médica naquela época em que mulheres não eram aceitas na faculdade de medicina. E ela provou que era possível ensinar aquelas crianças, em resumo. Então, ela criou materiais e entendeu com a ciência de que nós precisamos muito que a criança tenha o concreto para poder aprender. E essas crianças que tinham, que é uma parte muito interessante, que eram atípicas, elas tiveram um desempenho melhor do que as crianças não atípicas dentro de um teste que eles tinham na época. Então foi um sucesso, e aí ela rodou o mundo, foi muito forte nos Estados Unidos, ela mostrou que a metodologia funcionava, e muitos dos famosos que nós conhecemos hoje que falam assim, é bem sucedida, acho que tem muito trend na internet que rola disso, onde estudou em escola Montessori por conta dessa característica da escola, que é trazer do concreto pro abstrato para a criança. Ana, aqui no Brasil, quando a gente fala de Montessori, fala-se de autonomia. Em que momento entra essa autonomia nessa teoria? A todo momento, desde que a criança é bebê. Ali dentro de um ambiente Montessori, a gente já está programando essa autonomia. Agora eu sou mãe, como a Carol falou no início, e quando eu fui decidir, por exemplo, o quarto do meu filho, muitas pessoas me questionaram, como assim você vai pôr uma cama? E aí eu falei, não, tem toda uma lógica. Por que esse móvel está muito baixo? Por que você não coloca algo que ajude a sua coluna? Porque tem muitas coisas na característica Montessori que
exige um esforço do adulto. Aí a ideia do método é você olhar para a criança na perspectiva da criança e não na perspectiva do adulto. Então, eu me perdi, desculpa. Não, a gente estava falando sobre a questão da autonomia, como que, em que momento entra a autonomia neste método? Então, é muito do ambiente. Primeiro, você prepara um ambiente para essa criança, para que ela consiga desenvolver nesse ambiente e ser capaz de navegar nos ambientes sem a sua ajuda. O seu trabalho ali, como pai, como mãe, como educador, é de facilitar e criar um ambiente que a criança seja protagonista. Ela realmente vai conseguir. Então, por exemplo, como professora eu trabalho numa escola para crianças de 3, eu estou numa sala de aula com crianças de 3 a 6 anos, e um dos exemplos que eu posso trazer para vocês é que com 3 anos elas colocam a jaqueta sozinhas, elas colocam o tênis sozinhas, e eu não auxilio na hora de colocar. Como que isso acontece? Eu dou recursos, então eu ensino para ela como ela consegue fazer aquilo de forma independente, sem necessidade de um adulto intervindo. Isso para tudo na sala, por materiais, tudo que a gente tem na sala. Se você vê uma sala Montessori, você entrar no meu Instagram, você vai ver bastante isso, porque eu tenho bastante publicações, né, da minha atuação. Você vai ver que a sala ela é preparada para a criança utilizar todos os utensílios que tem ali sem a intervenção do adulto. Então, você prepara ela para o mundo de forma independente. Uma criança que sai com 6 anos, 5 anos de uma sala em Nova York com 5, por conta da legislação, com 6 anos eles já estão no primeiro ano, mas ela já sai apta para fazer, assim, elas são muito independentes, muito independentes. Eu já imaginei aquele povo lá do outro lado da câmera falando assim, 3 anos, que dó! Mas você lembra quando a gente foi fazer o workshop lá no meu condomínio? E eu mostrei vídeos do Joaquim fazendo coisas básicas, de tipo levar o lixo, arrumar a cama sozinho. E as mães ficam, acho que as famílias em si, né, ficam um pouco indignadas com isso, porque normalmente elas foram ensinadas que elas devem fazer pelas crianças, né? E acho que é a corrente contrária que você traz como Maria Montessori, certo? É difícil você mudar a cabeça de uma forma assim drástica, falar agora você tem que fazer desse jeito, porque nós temos muitas coisas enraizadas dentro da gente. A forma como fomos criados, as nossas crenças. Mas você contou disso, eu lembrei de um episódio muito interessante. As minhas amigas me mandam muito mensagens, assim, tá escolhendo escola aqui no Brasil, não sei para onde vou, como que eu faço. E uma delas, ela colocou o filho numa escola americana, e a escola americana, ela é Montessori, essa escola em específico, ela é Montessori na educação infantil. E ela ligava para mim, ela falava assim, amiga, eu tô aqui olhando, tem um muro aqui, que eu tô achando que não é muito seguro. Aí eu falava, não, se acalma. Ou, por exemplo, amiga, mas ninguém ajuda, porque ela veio de uma escola em que a criança entrou com 1 ano, e acredito que foi 1 ano, não me lembro exatamente. E nessa escola, a criança... Desculpa, me Pausa, desconcentrei. lógico, desconcentrou. Choro aqui. A gente tá gravando aqui no estúdio, aí teve um... Daniel deu um alerta. É natural. Agora você tá entendendo, né, mãe? Ô, Ana, a diferença quando a gente é mãe. Nossa, super. Eu tô pagando a língua de ser mãe e educadora, porque eu tenho uma amiga que ela fala pra mim assim, Ana, cadê a história do pulmão, faz bem pro pulmão chorar? Cadê toda aquela história? Eu falo, muda, o hormônio não deixa. Ô, Ana, só juntando com essa daí, aí você já complementa, o papel do adulto nesta relação e nesta abordagem é fundamental. A gente sabe o quanto ensinar dá trabalho, né? Quando você fala sobre o papel do professor e do pai que deseja seguir essa abordagem, ele é um mediador ali do processo. Então, ele vai orientar a criança e acompanhar. E isso, muitas vezes, deixa a gente ali impaciente. Por quê? A gente tem tempo, a gente tem horário, então, eu vou esperar a criança colocar o sapato? Não, me dá aqui, eu coloco em 2 segundos o que ele demoraria 10 minutos. Então, a relação desse adulto e desses pais, professores, quem quer que seja, é de fundamental importância nessa abordagem, né? Precisa entender, que eu tava falando dessa amiga, né? Eles não estão segurando a bolsa dele, tô com dó dele, ele tem que andar um corredor inteiro.
eu fazia esse trabalho de, assim, de amiga mesmo, de falar, olha, você precisa entender que é importante para ele entender que a bolsa é uma responsabilidade dele, é dele aquela bolsa. Se tá muito pesada, alguma coisa precisa ser trocada, então ele precisa tirar alguns utensílios que estão lá dentro. É importante que o adulto tenha essa consciência. Se eu quero sair às 10, eu não vou colocar a criança para colocar um tênis 9h55. Ela não vai colocar. Então, tudo tem um processo. E as pessoas me perguntam muito em sala de aula, mas como que você consegue fazer as transições, né, entre uma atividade e outra, ou quando a criança vai para uma aula de especialista? Eu falo, é simples, eu me programo com isso. Eu faço isso muito antes. No início do ano letivo, eu não posso simplesmente a aula acaba meio-dia e eu falar, vamos pegar as mochilas 10 para o meio-dia. Não, eu tenho que colocar aí 11h30, 11h20, que é o horário que eu vou começar o processo. Por quê? Porque vai vir aquela criança que vai falar, eu preciso de ajuda, eu preciso, eu não tô conseguindo pôr. Não, você consegue. Olha, tá fulaninho, vem aqui, porque na sala Montessori você tem crianças com faixa etárias diferentes. Então, isso é um plus para o professor e para o aluno, porque ele pode aprender com o aluno. Por isso que o professor não é o centro. Ali tem todo um trabalho para ensinar que o ambiente e os amiguinhos deles, que eles têm ali dentro, são os recursos que eles podem utilizar para aprendizagem. Então é isso que acontece. Mas tem que trabalhar a mente mesmo, tem que entender que às vezes esses 5 minutos que você estava falando, assim, de eu faço em 5 minutos, pode te custar uma vida inteira fazendo por 5 minutos. Então, se você quer ter essa agilidade, é importante para a criança, para ela se sentir útil, para ela entender que ela é capaz, para ela entender que ela tem um potencial, que ela consegue fazer o que o adulto está fazendo. As pessoas se assustam um pouco. Numa sala Montessori tem copos de vidro. E aí, como que eu explico isso para algumas pessoas que nunca viram uma criança segurando um copo de vidro? E eu te conto, quebrou? Tudo bem, agora a gente tem um aprendizado com isso. O copo caiu, nós vamos ter que pegar a pazinha, a gente vai ter que fazer a limpeza disso. Então, tem vários aprendizados dentro de uma sala Montessori que os pais precisam estar prontos para isso. Tem muita formação para eles entenderem. Eu acredito que às vezes não só na sala, mas, por exemplo, você falou de copo, vidro, assim, a gente tem receio. E acho que o adulto pensa que ele tá ajudando a criança a ser um adulto melhor. E quando a gente traz as habilidades de vida da disciplina positiva, a gente vê que tudo, se a gente trabalhar, a gente tá falando de uma faixa etária, primeira infância, né? Se a gente trabalhar com eles na primeira infância, eles vão ser adultos que vão conseguir isso com muito mais facilidade. Então, adquirindo essas habilidades de vida na primeira infância. E acho interessante citar essa transição, né? Que às vezes o pai quer proteger mesmo ali a criança, não deixar se machucar, não deixar, ajudar mesmo a blindar, né, o que pode acontecer. E quando chega na adolescência, Não estamos aí lá, chega, né? né? Então façam agora. Exatamente. E aí né? eu ia até perguntar se essa abordagem que você está falando é para todas as idades? Montessori você começa de 0. Maria Montessori criou até os 6 anos de idade. Então, ela criou materiais de 3 a 6, que era a idade que ela trabalhava. Mas o filho dela continuou o trabalho, então tem de 0 a 6. Em alguns países, tipo Itália, você encontra escolas que vão até o ensino médio. Mas em Nova York, eu vejo que é muito forte até 6 anos. E aí depois eles fazem essa transição para outros colégios e fazem de forma muito tranquila, assim, porque tem essa preocupação, mas eu vou sair daqui que não tem uma apostila, não tem nada, e de repente eu entro, eles fazem de forma muito tranquila, porque tá muito mais ligado em como eles criam habilidades para aprender de forma autônoma do que como alguém ensina eles. Então, é muito importante isso. Eu sou casada com uma pessoa que se formou aqui na USP e eu tenho várias críticas no sentido de é muito difícil, vocês me contam que professor não ensina, ele chega lá, dá um livro para ler e se vira. E aí ele fala, mas a gente teve que aprender a estudar, aprender a fazer isso. Isso não é ensinado, né? Eu acho que muitas escolas pecam nisso, assim, e até como educadora, eu percebo que muito do que eu era quando eu comecei e do que eu sou hoje, eu pequei muito de deixar pronto, de não dar uma oportunidade para o aluno de vir com questionamentos, de aprender por conta, de entender que ele pode buscar ferramentas. E a gente está numa sociedade totalmente diferente
do que era 10 anos atrás, né? Então, eu preciso criar ferramentas para essas crianças se interessarem pro que eu estou apresentando, porque eu estou brigando com tablet, eu estou brigando com computador, 3 aninhos você já vê a criança ali mexendo no celular. Então, é importante que se tenha essa consciência como educador ou como pais de que eu preciso apresentar para o aluno ou para o filho possibilidades de desenvolvimento da parte cognitiva sem necessidade da intervenção adulta a todo momento. E essa autonomia é muito importante. Ela não trabalha só uma questão de como que vai ser a minha sala, que também é uma outra temática que eu acho interessante de autorregulação da criança. Não é só isso, né? Eu acho que tem outros pontos muito interessantes que são importantes para a vida adulta, né? Quando chega na adolescência, imagina seu filho te perguntando, ele não vai perguntar como põe o sapato, mas ele vai ficar inseguro se ele escolhe o curso Y ou Z, porque ele quer que você faça essa escolha para ele. Ele não aprendeu a fazer as suas próprias escolhas. Não precisa. Às vezes as pessoas falam, você cresceu sem Montessori. Ou ouço assim, quando eu falo que eu não quero alfabetizar no Babebi Babu, mas você foi alfabetizada no Babebi Babu. Eu falei, mas a gente tá brincando do quê aqui? De No Limite? A gente vai aprendeu muita coisa nova, aprendeu-se o que é a ciência por trás de aprender algo, e aí a gente vai ignorar tudo isso porque antes funcionava. Ninguém tá falando que não funcionava, a gente tá mostrando outras formas de enxergar o hoje. E tem muita ciência por trás disso. Eu fico um pouco... Durante a faculdade eu vi Maria Montessori pincelada, né? Como um dos... a gente aprende muito sobre... Acho que você vai lembrar sobre os educadores e por que a educação surgiu, como surgiu. Sim. E aí eu falo assim, nossa, podia ter aprendido, mas podia ter tido uma matéria de Maria Montessori. Porque eu me lembro em sala de aula aqui, no 2º ano, tentando entender para que era aquele material dourado, aquelas pecinhas. Eu falei, isso aqui é um tédio. Como que eu ensino com isso? E é muito legal, viu? É muito legal ensinar com material, mas acho que falta entender o que ela veio trazer e o quanto isso é importante para o desenvolvimento da criança, o concreto para ir no abstrato. Até as faculdades, eu acho bom citar, tem algumas, não sei se são falhas, não sei a palavra, acho que não é essa, mas não dão um foco para o que precisa. A gente falou isso na escola esse ano já, por exemplo, a gente trabalhar com crianças neurodivergentes. A gente não teve, foi pincelada essa matéria também. E hoje a gente está em defasagem nisso, educadora. A gente precisa correr atrás para se formar nisso e atender essas crianças também. Então, acho que é tanta coisa, é tão amplo o universo da educação, que se a gente não para de estudar, a gente para no tempo mesmo, né? E o que eu gosto é que, assim, eu gosto de fazer essa explicação para as pessoas. Você não precisa gostar de Maria Montessori, você não precisa ser montessoriano para colocar em prática a autonomia do seu filho. Você precisa entender que o ambiente em que você está preparando para ele deve ser preparado aos olhos dele, não os seus. E isso é importante. Acho que é importante você ter essa consciência de que não importa o método em si, né? É claro que a gente precisa ser sincero, nós precisamos ser sinceros que muitas das escolas que oferecem o método Montessori são escolas caríssimas aqui em São Paulo. São mesmo. Tem um público muito X, assim, que tá lá. Mas a gente pode trazer muitas das características do método para dentro da realidade de várias escolas. E é um dos discursos que eu faço. E dentro da realidade da sua casa. Então, meu filho quer muito brincar com aquela gaveta, que o início do Montessori, a gente fala, é entender o ambiente, usar esse ambiente de forma positiva para a criança. Então, ele está abrindo muito essa gaveta para mexer nos talheres. Dá uns talheres para ele. Muda de lugar, às vezes, né? Coloca um lock, né? Que agora a pessoa coloca um bloqueio. Gente, me desculpa, já quero pedir desculpa, porque eu não percebi agora que eu tô falando algumas palavras misturando português com inglês. Eu acho isso horrível. Mas às vezes não vem o nome, eu quero falar rápido, e aí não vem o nome, a trava. Às vezes a pessoa coloca uma trava para a criança não abrir. Né? Não ter acesso àquela gaveta, não teve aprendizagem de como usar aquela gaveta. Então, assim, eu não quero dar faca. Poxa, tem tantas facas voltadas para as crianças, né? E tudo isso ajuda para várias coisas. Né? Não só aprender a casa, não só aprender a ter autonomia para cortar um pão, mas assim, são educadoras, tá muito ligado a todo um processo. Eu vou aprender matemática, quantas mesas quantas pessoas vão sentar na mesa? Eu vou colocar a mesa, quantos pratos eu preciso? Tem muita coisa ligada nisso.
Sim, é isso mesmo. Ô, Ana, assusta, eu acredito, que algumas famílias, e aí vamos partir para as famílias, já que você trouxe essa deixa aí, assusta para algumas famílias o fato de achar que a criança vai fazer o que ela quer. Já que está tudo muito acessível a ela, já que eu estou desenvolvendo essa autonomia, e muitas famílias também ficam preocupadas com uma questão de limites. Qual é a dosagem dessa autonomia com esse limite? Eu acredito que é uma coisa que acontece muito. As famílias não conhecem o que tem por trás do método. Não é que a criança tem uma liberdade de fazer o que ela quer. Na realidade, ela não tem. Porque o ambiente ele é controlado de forma com que a criança não tem opção de fazer fora daquilo. Então, você tem que preparar o ambiente de uma forma em que a criança entenda os limites daquele ambiente. Eu falo, quando eu era criança, minha mãe colocava um negócio na minha altura e falava, não pode mexer nesse. E ficava ali se matando, porque eu devia ser pequenininha e ficar mexendo nos objetos Porque que você não era podiam. curiosa, uma criança curiosa, né? Hoje em dia, eu preparo esse pente. Eu não vou colocar aquilo ali que é perigoso para a criança na altura dela. Mas eu vou colocar coisas que vão estimular o desenvolvimento dela e o conhecimento dela. Então, tem limite. Existe o não, que acho que é uma preocupação de não ter o não. Não, tem o não. As opções são controladas. A gente brinca, nós adultos, né? Que é opção sem opção, né? Então, estamos indo, vou dar um exemplo como educadora, estamos indo para o parque. Nós temos duas opções. Eu não posso deixar uma criança na sala. Então, não é uma opção, não vou pôr a jaqueta, tá frio lá fora e precisa colocar essa jaqueta. Tem criança que não gosta, tem uma questão da sensibilidade. Existem vários fatores que fazem com que a criança não queira, de repente, pôr a jaqueta. Então, eu dou duas opções. Falo, olha, você tem duas opções. Você pode colocar essa jaqueta sozinha. Você pode pedir ajuda de algum amigo para te mostrar como colocar essa jaqueta. E na próxima vez, nós podemos conversar com a sua mãe de que jaqueta que nós trazemos para a escola que vai te sentir confortável. Eu dou opções, mas eu dou opções que são possíveis para aquela criança entender e que são possíveis de ser aplicadas. Então, não é que a criança tem um leque gigantesco em que ela pode fazer o que ela quer. Não. É igual a história da birra. A criança se jogou no chão. Nós entendemos que, emocionalmente falando, existe uma faixa etária, existe um tempo ali em que ela está tentando se autorregular. Não vai, eu vou perder meu tempo sentando ali e falando, você não pode fazer isso, não, 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 não. Ou ele chutou um amigo. Não, eu preciso dar um espaço para isso. E aí eu falo que o ambiente tem um fator muito importante de como eu preparo esse ambiente e de como eu preparo o meu dia com as crianças. E é muito engraçado, você aprende muito com eles essa questão do limite, porque eles mesmos vão passando um para os outros, assim. Vou dar um exemplo, eu nunca tive uma criança mordendo nesses 10 anos que eu tô lá, eu tô atuando em sala de aula 7, 8, por aí. 8 anos. Eu nunca tive uma criança mordendo. E eu olhava para aquilo e falava, quando eu fiz o curso, eu vou ser muito sincera que eu fiquei assim, isso não funciona. Assim, toda vez que eu ouvia alguma coisa, eu falava, mas como que você controla uma sala com 20 crianças com essa situação? Ele tá livre, mas ele tá livre dentro de um ambiente controlado. E é isso que os pais precisam aprender, a dar um ambiente controlado. Não adianta você falar assim, meu filho não guarda o brinquedo, mas também você dá brinquedos que não tem nem onde pôr. Tipo assim, você tem uma sala gigantesca com um monte de brinquedos espalhados e a criança, assim, super estímulo. Mas o meu filho não consegue sentar e se concentrar. Mas por que você tá dando para ele se concentrar? Então, tudo isso eu acho que é o controle do ambiente, é entender como eu controlo esse ambiente. E sim, a gente precisa falar não. Não é importante, não é educativo. Ele não precisa ser de uma forma áspera, ele não precisa ser de uma forma grosseira, mas ele acontece a todo momento na sala de aula. Então, não dá agora pra gente. Eu quero. Vou dar um exemplo mais claro, que é do Montessori. Nós temos materiais na sala. E cada material, nós não temos um para cada criança. Então, nós temos 5 áreas divididas na sala de aula, que é linguagem, matemática, ciências e geografia, e sensorial, que é uma área sensorial, e habilidades da vida prática. Tem um material, então de repente a criança ela quer ficar
fazendo transferência, que é pegar uma colher, transferir o que está dentro de um para outro. Transferência pode ser de várias formas, pode ser com colher, pode ser... Enfim, nós temos um de cada. Não tem um material para as 20 crianças que estão na sala. Tem para ela utilizar outras coisas na sala, mas não aquele que ela quer específico, que é uma coisa que acontece muito no parquinho, né? Ah, eu quero o brinquedo daquele amiguinho. Isso não acontece tanto com a criança Montessori, porque ela entende que naquele momento nós chamamos de trabalho. Tipo, olha, o seu amiguinho está trabalhando ali com aquele material. Quando ele terminar e devolver para a estante, você pode ir lá e pegar. Se ele não terminar hoje, tudo bem, você pode pegar amanhã, vai estar ali. Então, ele vai estar te esperando. Não é que você está privado de fazer, você está privado de fazer agora. E acho que alguns valores que você vai dando dentro do ambiente e que ajuda a criança também a se autorregular fora daquele ambiente Montessori. Então, ela entende que ela tem que esperar num restaurante, porque o garçom não vai trazer o que ela quer logo que ela pediu. Acho que tem tudo isso também. É uma questão de vivência dentro de um ambiente controlado que faz com que a criança entenda um não, e não como uma coisa negativa. É um não por agora, mas para frente eu vou ser apto a fazer aquilo, eu vou ter a minha oportunidade. Enfim, tem essa questão aí. Adoro essa questão das escolhas, e aqui no Brasil ficou muito ridicularizado nas redes sociais. Então, eu vou perguntar para o meu marido. Tinham memes assim, né? Você quer tal coisa ou você quer tal coisa? E eu volto a dizer a importância do conhecimento, né? Então, quando você tem conhecimento, você sabe o que você faz e o porquê você está fazendo e os ganhos que você vai ter lá na frente. Na disciplina positiva, a questão das escolhas chamam-se escolhas limitadas, que é muito do que você diz. Ele vai escolher dentro do que é possível e respeitoso para mim e para ele naquele momento. Então, a disciplina positiva comunga muito, e Jane Nelsen, que é a criadora do método da disciplina positiva e das estratégias, ela se baseia muito em Maria Montessori também. Então, quando a gente tem essa oportunidade de conhecer esses saberes e ver o quanto se complementam, só reforça ainda a certeza que estamos no caminho certo. E requer constância, né, Ana? Porque é aquilo. Não adianta você falar uma vez, não adianta você falar duas. As famílias acham muitas vezes que são poções mágicas. Então, agora eu vou ter um quarto Montessori e a partir de amanhã ele vai estar super autônomo. Acontece muito isso hoje em dia, por falta de conhecimento. E que bom que a gente está com a Ana aqui para trazer e esclarecer ainda mais esses conhecimentos. Ô, Ana, você falou uma coisa interessante, porque na sala de aula, a gente voltou de um feriado agora, né? E o professor fica naquela expectativa, porque né? a gente tá gravando pós-carnaval, né, amiga? Pós-carnaval. Não, mas assim, podia ser outro, né? Um feriado grande, certo, né? Porque esse ano tem muitos, mas as professoras ficam com medo, né? A gente acabou de fazer adaptação, as crianças vão voltar. Eu vou te dizer que hoje foi um dia muito bom, assim, que eu senti as crianças mais aptas, elas já estão pegando as rotinas da sala. Na minha sala eu divido também, como você falou, e tem esse conceito de, tipo assim, todas as crianças estarem juntas fazendo a mesma coisa. E talvez o fulaninho não goste de ficar em uma proposta que eu tô fazendo naquele momento. Então, ele tá lendo livro. E aí, ele tá com a outra pro. Então, assim, tirar essas amarras mesmo, né? Que a gente tem, essas crenças que às vezes limitam a criança que, no caso da faixa etária da primeira infância, que a gente tá falando de 2, 3 anos, eles não conseguem ficar parados, sentados muito tempo. Então, ai, assim... que escola linda! Essa coordenadora é maravilhosa. Ela me dá a oportunidade de fazer um monte de coisa. Essa coordenadora te dá autonomia, arrasou. Dá autonomia. Mas olha que é uma diferença na maneira de enxergar as crianças, enxergar as suas possibilidades. Porque antes a gente não tinha. Não tinha. Né, ou acho que até às vezes a gente tinha o conhecimento, mas era muito mais fácil. Não era prático. Tá na mão do professor. Eu tenho domínio. Eu sei como vai começar, como vai terminar. Eu sei o que eu quero ensinar. Plano de aula, né? Já estava tudo ali. E hoje, quando você dá essas possibilidades, não que você perdeu o controle, não é isso. É porque eu acho que ali ninguém tem que ter controle.
mas ao mesmo tempo todo mundo tem que se respeitar. Eu acho que o controle vem a partir do respeito que você tem por Exato. si e pelas crianças. Então, aquele controle vai se construindo de uma maneira muito natural. Ele existe de uma forma diferente, né? Não é o controle que Isso. nós tínhamos antes. Então, eu falo, eu dava aula com uma coordenadora muito gente boa. Que boa, Ana. Que me mandou Ela melhorou essa Mas coordenadora eu aí. dava aula numa sala, enfim, você não tinha controle disso, mas era uma sala com 27 alunos, 5 atípicos, e ainda no processo de ter o laudo. Então, assim, era um desafio. E era a minha primeira vez no fundamental. Então, eu falei assim, vai lá, vai que a bola é sua. E eu acredito que essa ideia de controle, eu tinha essa ideia de, não, aqui que sou eu, tenho que estar aqui na frente, e conteúdo atrás de conteúdo. Eu acredito que teria sido mais leve para mim como educadora se eu soubesse tudo que eu sei hoje. É óbvio que é fácil falar e fazer esse discurso, mas se eu soubesse que a criança ela aprende com a prática, se eu soubesse que o meu ambiente não estava favorecendo as crianças que têm dificuldade de sentar numa cadeira e ficar olhando para mim por horas ali para aprender um conteúdo, e se eu soubesse usar a apostila com todas essas características que tem no Montessori. Se eu falasse assim, olha, e eu lembro de abrindo o livro, né, assim, tem lá o material dourado, e eu não sabia como usar, para que tá o desenho desse material dourado aqui? Eu preciso passar para a próxima página, porque existe uma pressão de que você precisa terminar o livro, existe todo um cronograma, que você falou de feriados, o Brasil é campeão em feriados, e você tinha aquela coisa de eu planejei, eu quero colocar em prática, tem que ser assim. De novo, era o E se início cobrar também, me cobrava né? muito. Quantas vezes eu cheguei em casa frustrada como educadora de falar, ai, poxa, eu podia ter dado uma aula melhor, eu podia ter sido diferente. Então, acho que isso me motivou muito a entender e gostar do Montessori, a entender que a criança precisava de um ambiente diferente do que eu estava proporcionando. Acho que quando eu fui para o Montessori e vi que elas aprendiam, porque assim, eu tinha uma crença de que elas não iam aprender naquele muito solto. Elas vão aprender o quê aqui? Eu vou colocar um galho aqui que tá solta demais. Como que eu ensino os conteúdos? É uma das coisas que eu amo em Montessori. É a autonomia do professor em criar alguns materiais baseados no método, em que eu ensino de tudo. Meus alunos, eles sabem geografia, eles sabem entender um mapa, eles sabem entender o que é uma fauna, o que é... E assim, 3 anos, eles falam para você onde que é Norte América, onde está a África no mapa. Então, todo o material que trabalha conhecimentos. E aí, assim, já vi críticas de educadores falando para mim, mas eles não precisam aprender isso com 3 anos. Mas por que não aprender se é de uma forma lúdica, se é de uma forma em que o ambiente está trazendo? E aí eu acho que isso me deu forças, que você falou da questão de não é difícil manter todos ali no mesmo conteúdo, me deu forças para entender que eu não estava proporcionando para as crianças um ambiente que elas conseguissem se autorregular. E eu tive um aluno que mexeu muito comigo. Eu tenho contato com a mãe dele até hoje, eu quero não me emocionar, porque ele era um aluno que precisava de uma atenção dentro desse contexto. Eu tinha 27 alunos, tinha outros precisando, mas ele precisava dessa atenção. E eu já tive episódios dele jogando mala no ventilador, assim, era isso. E eu saía de lá me sentindo assim, o que eu tô fazendo para ajudar? Que ambiente? Eu não sabia que era o ambiente. Ali naquele momento, eu só queria ajudá-lo. Não sei se sei lá, pede para a mãe diminuir a medicação, aumenta a medicação. Eu não tinha recursos, né? Como você falou, a gente acho que peca muito na formação do educador aqui de não entender que não existe mais salas de aulas sem criança, viva, né? Sem criança típica, entendeu? Assim, eu acho que todo mundo tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhada de uma forma única. Então, todo indivíduo é individual, assim, a forma como nós vamos ensiná-los tem que estar ligado na ideia de que todos não aprendem da mesma forma. Não vai ser da mesma forma. Não vou na lousa e vou colocar ali o conteúdo e quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprende mais. Então, acho que isso mexeu muito comigo, de que eu precisava controlar o ambiente. Quando eu fui para o Montessori, eu vi muita coisa dele, assim. Muitas coisas que eu tentava entender ali na sala de aula, que normalmente esses alunos, né, os pais até também, acabam rotulando, assim, é uma criança difícil, essa criança não se regula, eu lembro de cenas de segurança correndo para garantir que ele não se machucasse, e aí eu vejo, eu queria ele ficasse sentado 4, 5 horas ali, olhando para mim, dando um intervalo só de 30 minutos para ele, e jogando conteúdo nele de uma forma totalmente abstrata.
que para aquela criança precisava ser mais concreto. Então, assim, hoje eu enxergo isso. E eu enxergo que eu não tinha nada na minha sala, nada, que eu pudesse ajudá-lo a ter um momento de autorregulação. Tipo, dele falar, olha, agora eu preciso, eu entendi que o meu corpo não... Eu lembro dele vindo para mim e falando assim, você gosta de mim ainda? Isso me marcou muito. Você gosta de mim? Você gosta de mim? Eu falava, gosto, não mudou meu sentimento. Aí ele falava, eu não consegui me controlar. Isso me marcou muito, esse aluno me marcou demais. E era isso, eu não tinha um ambiente ali na minha sala, eu não proporcionei para ele nenhum lugar em que ele pudesse falar assim, olha, agora eu tô precisando me afastar dessa dinâmica toda em que todos aprendem o mesmo conteúdo, porque assim, a gente não tem controle como educador, como pais, nós temos, da casa, do que eu tô proporcionando, mas na escola, você não vai ter controle de como que o professor ensina, e o professor não tem controle de como que é o método da escola em que ele está trabalhando. Nós todos precisamos trabalhar. É uma escolha que eu falo que é muito viva, é muito privilégio você poder falar assim, eu vou trabalhar na escola em que eu me identifico. É um privilégio, né? Você tem que estar com uma formação muito boa, você tem que ter um currículo em que as pessoas queiram o seu trabalho e não você queira trabalhar. É diferente, é um privilégio. Nem sempre dá para ter esse privilégio. Então você acaba entrando em algumas metodologias que você não se identifica. Mas aí hoje eu olho e falo, é possível fazer e criar ambientes dentro daquilo que você não tem controle, que você fechou sua porta e você dá uma oportunidade para essa criança. Então eu vejo que esse aluno em específico, eu poderia ter feito um cantinho para ele, o cantinho da paz, um cantinho em que eu colocasse materiais ali para que ele por conta, falasse, agora eu preciso fechar esse livro e eu preciso ir ali, eu preciso me autorregular. E parece, assim, eu imagino que professores ouvindo isso vão falar, você tá louca, eu preciso dar o conteúdo. Mas não rende, porque eu perdia muito tempo ali tentando, porque desestabiliza a sala, né? Porque a gente quer todo mundo no mesmo ritmo. Não rende. Seria melhor para ele se ele tivesse esse cantinho. Ele deu uma saidinha de 5 minutos, 6 minutos. Ah, mas a criança pode ficar muito tempo ali. Ela vai ficar ali muito tempo na primeira. Né? Ela não vai ficar ali para sempre. É melhor do que mandar para coordenação. Não sei se ainda tem essa ideia de, vai para coordenação. Eu tinha um trauma de mandar para coordenação, porque eu ia tomar cafezinho na coordenação. Eu falava, não vou mandar para coordenação. Não era minha coordenadora, mas tinha lá toda a equipe de coordenação. Que bom. Vale a ressalva, vale a ressalva. Não, mas tinha toda a equipe de coordenação que, sim, você perde autoridade. Aí você perde autoridade. Eu acho que essa ideia de, não autoridade como uma pessoa, porque aqui acho que tá meio errado a ideia de autoridade, num sentido de, eu que mando. Não, você perde a autoridade no valor de, tipo, o que eu estou te falando é muito importante. E se você me ouvir no que eu estou te falando, você vai conseguir fazer a sua própria trajetória sozinho. Então, a ideia de quem manda é diferente da ideia de eu sou uma autoridade aqui no sentido de eu te respeito e você me respeita. É maravilhoso isso. Eu venho mudando muito na minha realidade lá como coordenadora pedagógica, a maneira de administrar conflitos e o quanto as crianças hoje me procuram. Eles falam, eu preciso conversar com a Procibele, principalmente os maiores ali de 6 anos que já tem, né, esse verbal desenvolvido. E aí, quando tem algum problema, não, mas eu preciso falar, não, fala pra Pro, não, mas a Procibele vai me ajudar. E que bom, né, que eu acho que é essa relação que a gente quer ter mesmo, quem tem um cargo de gestão em escolas, ou mesmo pais, em sala, na sua casa. A gente não quer ser respeitado pelo medo. Então, acho que o respeito por ele só por já se basta. Né? Mais do que pelo medo. É aquele negócio, né? Se eu gritar, ele vai parar? Para de gritar, ele vai parar. Lógico que vai. Tá com medo, né? Doido? Lógico que ele vai. Mas o que a gente ganha a longo prazo com tudo isso? E eu sempre digo aqui da relação que eu era uma mãe extremamente autoritária e algo que eu vim desconstruindo como pessoa e reconstruindo a relação que eu tenho com o meu filho hoje, né? Que agora tem 18 anos. Ai, meu Muito Deus que doeu aqui agora. Muito do que você falou, Ana, você só constitui isso também como pessoa e tá falando pra gente porque você tem essa capacidade de observação agora. Então, você observa mais as crianças, que eu acho que é uma coisa que Montessori traz, e é uma dificuldade, eu acredito muito, que os pais trazem, as suas famílias trazem para nós, principalmente como professora e não como educadora parental agora, dessa dificuldade em esperar o tempo de curiosidade das crianças. Então, eles querem resolver pelas crianças, querem fazer, querem que eles tenham uma expectativa ali daquela criança, né?
E como que você lidaria com isso, trazendo algum conhecimento de Montessori para nós aqui? Porque o pai tem uma expectativa daquela criança, que ela seja perfeita, por exemplo, que o restaurante você citou vai demorar e que a criança não chore, que a criança não tenha um ataque. Então, como que você acredita que as famílias podem lidar com isso? Acho que primeiro elas têm que acreditar no processo, porque o processo ele é longo, mas ele ocorre se nós não desistirmos dele. O que acontece em Montessori, por exemplo, uma sala de 3 a 5, né? Termina com 6, tá? Mas é que eu tô tão na vivência com 5, porque com 5 eles acabam transferindo. O que acontece é que ela não vai sair de lá me falando todos os estados dos Estados Unidos com 3 anos. Mas ela sai com 4, 5, já lendo, quase lendo, assim. Algumas lendo muito bem, escrevendo muito bem. Então, como que aconteceu esse processo? Foi quando eu fui lá e deixei ela explorar no início, quando ela derrubou a primeira água e eu não briguei com ela porque ela derrubou. Então, o que nós tentamos fazer é mostrar para os pais a importância do processo, onde a gente começa. Acho que tem que ter tem que ser claro o que estamos fazendo, porque assusta. Para pensar, eu crio uma sala com um monte de material, né? Tem vários materiais ali dispostos para criança. O pai não conhece nenhum, né? Não tem essa vivência. Aí, de repente, eu coloco um monte de galho, ou alguma coisa que mais régio, né? Que você coloca um monte de natureza. Aí ele olha e fala assim: calma aí, que meu filho não vai aprender nada aqui. Ele não está aprendendo nada com isso. Então, é acreditar num processo, acreditar que aprender não está só ligado em estar com o pai no dia a dia. É todo um ambiente. É a escola que ela vai. sentado, Não, né, Ana? é todo um ambiente. É na escola que ele vai, os amigos com quem ele convive. A criança está aprendendo a todo instante. E entender isso e criar para ela possibilidades em que ela tenha ambientes que ajudem nesse aprendizado é a chave. Então, o que eu faço com os pais é sempre esse trabalho. No início do ano letivo, eu sempre apresento o que nós estamos começando, para onde nós vamos. E eu entendo essa preocupação, você está pagando, né? Normalmente eu estou numa escola particular, então o pai está pagando ali, ele tem uma preocupação. Eu acho que a pública até daria mais abertura aqui no Brasil para você explicar, e às vezes o problema é o oposto, é o pai que não se envolve, né? De não estar ali presente. Mas eu acredito que é importante mesmo você trazer para a vivência do pai o que está acontecendo ali, por que está acontecendo, por que é um processo. Porque eles não estudaram pedagogia, né? Eles não sabem o que nós sabemos. A gente sabe o que a gente está fazendo em sala. A gente estava falando da questão da disciplina positiva. Tem muito meme na internet, tem muita coisa que estão sendo falada. Eu preciso ser calma. Não, eu posso fazer uma disciplina positiva igual a ser professora Montessori. Tem vários memes, talvez aqui não tanto no Brasil, mas de tipo, a professora Montessori, ela é calma. Gente, eu falo alto, assim, eu sempre tive problemas de falar alto, das pessoas falarem, você tá gritando, precisa falar mais baixo. E eu vi que, assim, eu não preciso mudar a minha personalidade ali naquele ambiente, eu preciso mudar a minha prática com a criança. Isso é importante, entender a sua prática. Eu não preciso ter uma voz doce para falar, ou falar cantando. Eu preciso falar com a criança de uma forma em que ela me entenda e que eu esteja dando recursos para ela se desenvolver. Então, eu acho que acontece muito isso, assim, de achar que não é possível, sabe? De falar, eu não vou ser essa mãe na disciplina positiva, porque não, você vai errar. Acho que você vai. Eu tô agora vivendo a maternidade e vejo que, assim, muito do que eu sei como educadora é fácil para mim. Você fala, Ana, que nós começamos aqui, eu falei, o Daniel estranhou, e aí eu falei, ótimo, isso é tal do desenvolvimento, super preocupada. É fácil você saber a teoria quando você sentou lá, estudou, se dedicou, tem um valor nisso. Mas a prática, ela é uma mistura da teoria e de entender aquele ambiente, aquele momento. Então, é diferente ser pais, né? Então, às vezes você olha e fala assim, eu não vou conseguir fazer dessa forma. Tá difícil demais uma disciplina positiva. Eu não consigo falar desse jeito. Ou, para mim, então, acho que é um processo. É entender que eu não vou mudar da noite pro dia. Você não muda o que você construiu por anos de um dia pro outro. Eu não virei uma professora Montessori da noite pro dia. Não tô falando que eu entrei na sala de aula e falei, não, isso não vai funcionar. Porque eu não sabia não falar não constantemente. Então, tudo era não pode, não faz, não, agora todo mundo junto. Eu não entendia que um podia estar lendo e o outro podia estar fazendo outra coisa e que a sala ia ficar tranquila. Às vezes você entra, é que eu não posso gravar muito, assim, então eu gravava o que dava, né? Mas você olhava a minha sala assim, eu tava de pé.
Eu e a outra professora, somos duas regentes, e tinha um auxiliar, e todas as crianças fazendo algum trabalho, nós chamamos de trabalho, né? Então ela pega e ela fala, tô trabalhando. Então, para ela tá trabalhando ali, fazendo, e assim, juro, no meio do ano letivo, pro final, a gente estava assim, olhando e só observando. Você falou da observação, observando o que ele estava aprendendo, fazendo as anotações, entendendo o que eu ia colocar de novo ali. É um processo. Eu não me construí da noite pro dia. Por isso que, por exemplo, o curso dura 2 anos e você tem que fazer a parte prática. Você tem que entrar na sala de aula, tomar esse choque e falar: epa, o jeito que eu tô acostumada não é o jeito em que o método apresenta. E eu acho que um grande recurso é buscar as pessoas que possam nos orientar. Então, a gente faz esse trabalho de orientação parental. Muitas vezes as famílias falam: eu não sei por onde começar, eu não sei se eu estou fazendo certo ou se eu não estou. Procure uma orientação parental para que para que você possa ser mais assertivo, né? O filho não é uma cobaia. Eu vou tentar, até a hora que der. Mas às vezes pode ser tarde demais. Porque a gente não pode desistir, né? Dos nossos filhos. Exatamente. Não dá para devolver, né? Não tem como. Não dá. Ana, você falou do canto da paz. Eu acho que é algo que tem a ver muito com uma questão comportamental e a disciplina positiva traz essa vertente muito voltado para questões comportamentais. Então, de um jeito breve, como a gente poderia explicar o que é esse canto da paz na abordagem de Montessori? É proporcionar um ambiente para a criança em que ele não é punitivo, a criança não vai lá porque alguém mandou ela ir, mas é um ambiente confortável para ela se autorregular. Então ela vai lá, ela tem alguns objetos, às vezes uma pedra. Cada professor acaba montando da forma que faz sentido com aquele time de alunos que ele tem ali, o que interessa. Então eu já tive momentos em que eu coloquei um lugar, pôster, tá certo? Em que a criança tinha que empurrar porque ela precisava gastar energia. Eu já tive um momento em que tinha uma pedrinha e quando ela abria, ela tinha uma musiquinha e ela podia ficar esfregando essa pedrinha e a textura da pedra acalmava. Então tem vários recursos que você coloca ali. Ali tem uma rosa também que é bem significativo no Montessori, que ensina a criança a comunicação. Às vezes ela vai lá naquele canto só para pegar uma rosa e aí significa que ela tá com a rosa na mão, ela tem o direito de fala com a outra criança, então ela usa essa rosa, fala: olha, eu não gostei da forma como você fez, ou você pegou o meu brinquedo. Não tem brinquedos em Montessori, né? São todos trabalhos, mas, sei lá, você mexeu na minha mochila. Vou dar um exemplo melhor. Você mexeu na minha mochila e eu não gostei que você mexeu. Aí ela dá a rosa para a outra criança explica por que ela mexeu na mochila, e aí elas entram num acordo ali. Então é como se fosse um objeto para fazer essa comunicação, ajudar na comunicação. Diferente do cantinho do pensamento, porque é um cantinho punitivo, a professora que fala para a criança ir. A ideia do cantinho do pensamento é a criança pensar no que ela fez, e a ideia do cantinho da paz é ela se autorregular, ela perceber que ela está fora do habitat dela, ela está fora do que ela é normalmente, e ela precisa de um tempo longe de todos para conseguir voltar. É bem diferente assim da ideia de punir. Eu falo punição porque é uma punição. Você está colocando a criança ali para falar: vou pensar no quê com 2 anos ou 3 anos, né? Qual é a capacidade da criança de entender o que ela fez e provavelmente ela vai pensar por que eu não tô no parque? Ela não vai pensar que ela... Eu sei o que ela pensaria. Tô com uma raiva da minha mãe, da minha professora que me colocou aqui. Quando eu sair daqui, a criança, ela tá tão... vou fazer pior. Ela vai ver quando eu sair daqui. Entendeu? Então, realmente é uma punição. Na disciplina positiva, a gente chama de pausa positiva também. Se deslocar da situação para se autorregular. E em casa você pode fazer Tem a roda também que pode fazer, né? A roda das escolhas. Da raiva, também. Né? E você pode fazer esse canto na sua casa. Você pode construir com o seu filho um ambiente. O que a gente pode ter aqui na disciplina positiva é muito assim. O que faz com que quando você está nervoso, você consiga se controlar e a gente consiga conversar melhor? Quando eu tenho meu bichinho de pelúcia que eu gosto de apertar. E aí você constrói esse espaço com ele. E em muitos momentos você pode perguntar: nossa, eu tô percebendo que você tá um pouco nervoso. Você gostaria de ir lá no seu canto? E a mesma coisa você. Sabe aquele momento que você fala assim: nossa, eu tive que sair lá pro meu quarto deitar. Lá no seu quarto pode ser o seu canto também para sua pausa positiva. E quando você também respeita os seus limites, na disciplina positiva, isso é muito nítido. Você serve, na vida, né? Serve como um exemplo para que o seu filho também se
aprenda a se autorregular. Então, quando ele vê que você está irritada, você vai para o seu canto, em certos momentos você não vai precisar nem pedir para ele. Ele vai falar, mãe, eu preciso ir lá para o meu cantinho, ou ele nem vai falar. De repente você vai olhar, ele ficou um pouco irritado e ele está lá no canto dessa pausa positiva. Então, olha como mais uma vez as teorias se complementam, né? É isso É mesmo. isso, Não, e né, essa cara? pausa é Nossa, a gente importantíssima. poderia ficar horas aqui falando, Ana. Gosto muito do método, então acabo que me empolgo, né? Ah, isso é E maravilhoso. é muito respeitoso, né? Tanto o Régio, que a gente fala muito, Montessori, e acho que vem de acordo com tudo que a gente comunga, né, Cid? Com as nossas famílias que estão escutando a gente. É isso mesmo. E falar em famílias, vamos Ah, falar do nosso vamos. novo bebê, né, Carol? É. Ai, nós somos coautoras do livro Professores no Divã. Então, se você ainda não adquiriu, entre em contato conosco. Tem aqui, ó, Carolina Correia falando sobre além da Carol, porque Carolina era quando estavam bravas comigo. Olha o trauma. Nossa, Veio até Carol Correia. Além da lousa, navegando pelas ondas emocionais no universo educacional. A gente está acabando de falar sobre isso aqui. Esse Beli Roncato, euzinha mesmo. Vou falar da frustração à conexão. Como a comunicação não violenta pode transformar nossas relações. E eu sou fruto dessa transformação, como eu bem disse a vocês. Se tivemos várias encomendas no último mês, né? Que agora vai tá lançando esse episódio. Então, se você ainda quer um exemplar desse livro, entre em contato com a gente. Não deixe de perder essa oportunidade, porque são limitadas as cópias desse livro. Essas são mesmo, até porque é um novo bebê e a gente precisava conhecer, né, cara? Exatamente. Então, adoramos a experiência. Então, Daniele, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E nós vamos encerrando, Ana, mas antes disso a gente vai preparar um bate-bola. E antes do bate-bola, como sempre, eu vou reforçar os nossos patrocinadores. Criarte VIP, que presenteou a Ana Paula com a sua caneca também, vai levar a caneca para os States. Acho chique. Cris, Criarte VIP, muito obrigada. Copenhagen, Parada Pinto 344, muito obrigada. Eu vou guardar minha inhabenta aqui da Lingato para eu comer depois, porque é lógico que eu não vou perder essa oportunidade. E vamos lá, Carol, para o nosso bate-bola. Ana, então o bate-bola funciona assim. A gente te fala algo, você complementa de uma forma papum. Tá bom. Sem explicar muito. Bora lá, então. O seu passeio favorito? Pode ser aqui ou em Nova York, tanto faz. Ai, natureza. Eu ia falar Central Park. Adoro. Pegar uma bike no Central Park, até um meme lá da minha própria casa. Um brinquedo educativo que você indica? Poucos estímulos musicais. Um conselho para estimular a autonomia das crianças? Deixar com que elas explorem o ambiente. Um filme infantil? Ai, gente, mas acho que é um apego emocional, Procurando Nemo. Me identifico com a Dory. Uma saudade? Estar entre os meus amigos aqui no Brasil, ter mais a vivência do dia a dia com eles. A gente encerra, Ana, todas as nossas... antes de encerrar, onde as pessoas te encontram, Ana? O meu Instagram é Miss Ana Nunes, MS Ana Nunes. Que lá a gente chama as professoras de Miss Nunes, pelo sobrenome. E todas as minhas redes, meu site é www.anapaulanunes.com. Então lá você encontra eu no dia a dia ali, mostrando agora um pouco da maternidade e tentando compartilhar o conhecimento que eu adquiri nesses anos trabalhando na área. Hoje nós falamos muito de escolas, e se você quer levar o Como Não Vacilar e ter uma capacitação com os seus profissionais, entender um pouquinho mais sobre o conhecimento, ter conhecimento, na verdade, da disciplina positiva, entre em contato conosco, que será um prazer compartilhar os nossos saberes com vocês aí na escola também, com os profissionais. Então, todos os gestores que estão nos assistindo e os professores também que estão nos assistindo, certeza. cobrem lá. Poxa, assisti um Tem podcast dúvida? super bacana. Seria interessante trazer o Como Não Vacilar aqui na escola. É só nos chamar, porque não dá para vacilar na educação das nossas crianças Eu vou aproveitar. dentro das escolas também. Vai Eu lá, vou Ana, faz o merchan. Eu trabalho com formação de professores também, para entender como funciona o ambiente, como você pode mudar esse ambiente que você tem, utilizando muito das características montessorianas, sem ser uma escola Montessori. E estou trabalhando com uma escola já há algum tempo, que está muito interessante aqui no Brasil. Então, se vocês tiverem interesse nessa formação, que
é muito interessante para o professor entender que é possível trazer muitas características ali para o seu ambiente, mesmo não sendo uma escola Montessori. Então, se tiver interesse, pode me procurar. Eu já estou nesse processo e é um mundo novo que eu estou navegando, que eu estou gostando bastante. Ana, nosso muito obrigada por você estar aqui. A gente sabe que quando você vem para o Brasil é sempre muito corrido. Agora com bebê, então, é ainda mais. O Daniel tá lindo demais. Ai, parabéns. Parabéns. Muito mesmo. Então, nosso muito obrigada. Obrigada mesmo. E encerrando, Carol, Com a frase do com dia. a frase do dia. E hoje a gente traz aqui um dos nossos queridinhos, disciplina positiva. E ele, como eu disse durante todo o episódio, ele comunga muito com a abordagem de Regia Emília. E olha que com a abordagem de Maria Montessori. Também que são Regia, né? amigos. Ali, ó. Loris Tem muita influência. Loris Malaguzzi também se inspirou em Maria Montessori. E olha o que diz. Perfeição é uma expectativa totalmente irreal. Além de ser muito desanimadora para aqueles que sentem que deve estar à altura dela. Crianças preferem não tentar do que viver o desencorajamento constante, porque elas não estão à altura da expectativa de perfeição por parte do adulto ou delas mesmas. Vamos encorajar nossas crianças deixando esse perfeccionismo de lado, então, em si. E possibilitando um ambiente para que ela possa desenvolver essa autonomia, como nós bem dissemos aqui neste episódio. Porque na educação dos nossos filhos Não pode vacilar. Agora vamos comer em a benta. Opa!